Amados, abra a palavra de Deus, a Bíblia que você tem aí, na primeira carta de Timóteo, capítulo de número 6. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. Eu vou pedir para o presbítero João vir ao microfone. Os irmãos já perceberam que eu gosto muito de que você participe lendo a palavra de Deus, não só ouvindo, né? Então nós vamos ler de forma alternada, ou responsiva, como você quiser chamar. 1 Timóteo, capítulo 6, tem apenas 20 versículos, e a gente vai ler esse texto. Eu vou ler aqui os ímpares, e juntamente a igreja com o nosso querido presbítero João, vai estar lendo os pares, tá bom? Mesmo assentado, mas com certeza com profunda reverência à palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que compartilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado,
evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Já há alguns domingos eu tenho exposto a primeira carta a Timóteo, hoje é o último sermão, ou estudo, como você quiser chamar, né? Mas de fato é um sermão. É que quando se fala de sermão, você pensa que é algo duro, algo chato. Às vezes é mesmo. Às vezes o sermão é um sermão literalmente, para que Deus impacte a nossa vida e para que a gente tome rumo correto, o rumo certo, segundo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele insiste aqui em duas coisas, desde o primeiro capítulo até esse capítulo 6. Você que tem acompanhado todos os domingos, né, que vem ao culto, aqueles irmãos que estão em casa, que têm participado também, assistindo. Duas coisas Paulo lhe fala nessa carta que é muito latente, que se torna até um pouco cansativo para quem estuda afinco o texto. É sobre os falsos mestres e sobre relacionamento. É impressionante como Paulo se preocupa com essas duas coisas nessa carta. E se você vai continuar na segunda carta, Paulo não muda o foco. Ele continua a mesma coisa. Timóteo, como um pastor jovem que era, o jovem na época do apóstolo Paulo, ele era até considerado aos 40 anos, né? Tem muitos aqui que têm 40 anos, né? Para o apóstolo Paulo, Timóteo era jovem. Para os anciãos da época de Paulo, até 40 anos, era jovem. E o jovem naquela época, como Timóteo, tinha muita dificuldade de pastorear uma igreja. Não é simples, não é à toa que Paulo diz para a igreja, para Timóteo explicar isso para a igreja de Éfeso, para que eles não desprezassem a juventude de Timóteo. Que ninguém despreze a tua mocidade, essa é a expressão do apóstolo Paulo. Então Paulo vem orientando, era um discípulo amado do apóstolo Paulo. Paulo acompanhou Timóteo, e Timóteo acompanhou Paulo, o apóstolo Paulo o tempo todo. Queridos, quero compartilhar algumas coisas com os irmãos, refletindo alguns assuntos, e especificamente o assunto que eu queria que você pensasse comigo um pouquinho, tá bom? O cristão é como uma cidade edificada como um monte. Eu vou repetir, é bem simples. O cristão, ele é como uma cidade edificada sobre um monte. Você que já viajou e viaja de carro, ou viajou de avião, né? Quando o avião está ou subindo, ou quando ele está descendo, se é à noite especificamente, é claro, quando ele está descendo, eu gosto muito de observar isso quando dá no avião para fazer isso, especialmente aqui em Porto Alegre, dá para ver várias cidades, várias, né? Algumas parece que ficam muito próximas das outras. Por que dá para ver várias cidades? Porque está de noite e todas elas estão as luzes acesas, todas, né? Todas, não tem como se esconder. É isso aqui que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo de número 14. Não se tem como esconder uma cidade quando ela é construída num monte. Aí Jesus depois vai fazer essa aplicação, que o cristão, o verdadeiro crente, o verdadeiro discípulo, na verdade, essa é a expressão de Jesus. Jesus não usava essa expressão cristão, e muito menos evangélico, porque não existia esse nome, né? Isso é novo para nós hoje. Cristão e evangélico é para nós, né? O correto, já disse isso para os irmãos outras vezes, porque há uma diferença muito grande de ser cristão, de ser evangélico e de ser discípulo. Preste bem atenção nisso. Ser discípulo tem nada a ver com evangélico e não tem nada a ver com cristão, meu irmão. Pode ter certeza disso. É só você ler os 4 evangelhos e você vai perceber isso. O que é ser discípulo? Agora, Paulo está dizendo exatamente isso para Timóteo. Seja um discípulo, Timóteo, segundo o que Jesus Cristo nos ensina. E aqui tem algumas lições que eu quero compartilhar com cada um de nós. Versículo 1 e versículo 2
é interessante o que o apóstolo Paulo fala nesta carta. Olha lá. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Aí o verso 2 vai dizer: também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas, Timóteo. É para Timóteo que ele está dizendo isso. Queridos, duas coisas eu quero destacar aqui. Primeiro, que Paulo está ensinando para Timóteo, para a minha vida e para a tua vida nos dias de hoje. Primeiro, o servo que está debaixo de jugo, mas foi convertido a Jesus Cristo. Servo aqui literalmente é escravo, viu, queridos? Aqui você olhando todo o texto, você vai ver isso, é escravo, né? Literalmente é escravo. O escravo nos dias do apóstolo Paulo era tido como algo comercial. Paulo nunca aprovou isso, a escravidão, é bom você saber disso. Mas já que você está como escravo, e se você é crente em Jesus Cristo, você se converteu a Jesus Cristo, você deve viver como tal. Você deve viver como um servo, espelhando em quem? Em Cristo Jesus, que foi o servo dos servos. Carta de Paulo aos Filipenses vai falar sobre isso, lá no capítulo 2. Que Jesus Cristo, ele deixou o trono da glória, veio a esse mundo para ser servo. Em Marcos capítulo 10, verso 45, Jesus Cristo diz isso para a igreja, para os discípulos: o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. A palavra servo que Jesus usa ali sempre é a ideia é de escravo. Paulo está dizendo aqui para Timóteo a esse respeito. Ele dá algumas orientações aos escravos. Os escravos, eles deveriam se identificar com Cristo quando adotam uma postura de submissão e obediência. Como já disse aqui em Filipenses capítulo 2, é um dos exemplos. Todos os crentes, queridos, são chamados para compartilharem a humilhação e o sofrimento de Cristo nesta época. Hoje, quando nós estamos vivendo, nos dias de Timóteo, de modo a serem exaltados, glorificados com Ele na glória. O crente sempre deve seguir o exemplo de Jesus Cristo. E o tempo todo a Bíblia fala sobre isso, o Novo Testamento fala sobre isso. Cristo foi humilhado, passou por sofrimentos, vários os mais variados, mas ele foi o quê? Depois, exaltado. A igreja de Cristo o tempo todo é assim. Ela passa por sofrimentos. Há tempos que Deus exalta, há tempos que vem a perseguição novamente e vem o sofrimento, depois Deus exalta. Depois, um dia, todos nós seremos exaltados como Cristo na glória. Queridos, Paulo, com essas orientações, isto é, que orientação? Você é escravo? Então você deve viver como Jesus Cristo, porque você se converteu a Jesus. Paulo, com essas orientações, ele não está aprovando a escravidão, mas para que agissem principalmente como servos de Jesus Cristo. O Senhor e patrão convertido a Cristo, como deve agir com os seus servos escravos? Primeiro, Paulo fala aqui que o escravo, crente em Jesus, deve ser submisso e olhar para Jesus e ser servo como Jesus e servir o seu patrão da melhor maneira possível. Agora, qual é a orientação que Paulo dá para o senhor dono de escravo? Eu vou sugerir para você esta semana ler a carta de Filemão.
A carta de Filemão é a única carta que ela literalmente ela é pessoal. Ela serve para a igreja, claro, como é que eu vou mostrar para vocês aqui agora, as orientações que Paulo dá para Filemão, que era senhor de escravo. Era um homem que tinha determinadas posses, era um homem que era membro da igreja dos Colossenses, da cidade de Colossos, era um homem que tinha determinada riqueza e ele possuía escravos. Aí o que acontece? Onésimo era um escravo de Filemão. A carta a Filemão fala que Onésimo cometeu um erro. Nós não sabemos exatamente que erro foi esse. O certo é que ele cometeu um erro contra o seu dono, contra o seu senhor Filemão, e deu no pé. E ele foi preso. E ele vai estar preso, vai ficar exatamente do lado de quem? Do apóstolo Paulo. Amados, eu acho que fabuloso isso, não que ele foi preso, viu? Mas é a eleição de Deus na vida das pessoas. Quando Deus elege alguém, não tem jeito de não ser salvo por Jesus Cristo. Presta bem atenção nisso. A quem Deus elege, queridos, a quem Ele elegeu, a quem Ele escolheu para a salvação, meu irmão, não tem jeito, ele vai ouvir de Jesus. E quando ele ouvir de Jesus, o Espírito Santo vai fazer o quê? Vai arrebentar o coração e ele vai receber Jesus. Pode ter certeza disso. Então, pastor, você está dizendo que eu não preciso pregar o evangelho. Muito pelo contrário, meu irmão. Você está pensando, você até é doido. Você não entendeu nada, não entende nada. Por isso mesmo que eu e você, como igreja, precisamos o tempo todo testemunhar e pregar, para que aquele a quem Deus escolheu e ouvir a voz do sumo pastor das ovelhas, Jesus, receba a salvação. Por isso que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 10, como crerão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Amados, Onésimo está na cadeia. E Paulo ali, o tempo todo, ele está pregando o evangelho. Ele diz isso depois para Timóteo, que ele estava preso, Paulo estava preso, mas que a palavra de Deus não estava algemada. Não tem como algemar a palavra de Deus. Amados, Onésimo se converte a Jesus Cristo. Aí Paulo escreve para Filemão dizendo, olha, o nome de Onésimo você sabe o que significa, né? O nome de Onésimo significa útil ou proveitoso. Aí Paulo faz um jogo de palavras, dizendo o seguinte, olha, recebe esse irmão não como escravo, mas como irmão em Cristo. Ele antes não te era útil, ele não te era proveitoso, mas agora ele é. Eu poderia até te ordenar você fazer isso, Filemão, mas eu não vou fazer isso. Por duas razões. Primeiro, que você me deve a sua própria vida. E segundo, eu estou fazendo isso em nome do amor. Amor de quem? O amor de Cristo. O amor ágape. O amor altruísta. Amados, hoje, traz isso para hoje. O que isso tem a ver comigo e com você? Você não tem escravo, você não é escravo. Talvez você seja patrão, não sei. Talvez você seja dono de algum emprego. Ou tenha empregado, não sei. Primeiro, você é trabalhador. Todo mundo aqui trabalha. Talvez alguns já aposentados, mas ainda continua trabalhando. Como servo de Cristo, você deve procurar fazer o melhor, não por causa do patrão. Paulo vai dizer isso nas suas cartas, não só a Timóteo. Mas procure fazer o melhor para o Senhor da sua vida, que é Jesus. Se você é patrão, você tem a bênção, o privilégio, porque é privilégio e responsabilidade,
Então você trate os seus empregados de maneira justa, de maneira sincera, de maneira verdadeira, como Deus quer. É isso que Paulo fala para Filemon. Há outras cartas, eu não vou ler aqui porque o tempo para nós não dá. Leia a carta aos Colossenses, Paulo vai dar alguns pontos nesse sentido. Amados, eu e você, como crentes em Cristo Jesus, por isso que eu disse aqui, esse assunto é de que o cristão é como uma cidade construída num monte, numa montanha. Você que é trabalhador, você que é patrão, não tem como você se esconder. Não existe crente 007 escondido. Não existe isso. Se está escondido, não é crente. Como que você é crente em Jesus Cristo? Quem tentou se esconder que era de Jesus? E que as pessoas disseram para ele: o seu modo de falar, o seu modo de agir, você esteve com ele, você conhece ele. Foi Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes. Não tem como se esconder de Jesus, queridos. As pessoas vão perceber no seu modo de falar, no seu modo de agir, na sua postura de vida. E se isso não está diferente na sua vida, precisa ser, meu irmão. Precisa ser na minha vida também como pastor. Eu não sou melhor do que você não, meu irmão. Há muitos desafios na minha vida que eu preciso vencê-los para parecer com o caráter de Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo, tanto para Filemon, que era senhor de escravos, como para Onésimo, que era escravo de Filemon. Amados, para com Jesus Cristo não tem essa diferença. Não tem essa diferença. Você que é doutor aqui, graças a Deus tem alguns doutores aqui, eu louvo a Deus pela sua vida. Aqui não tem doutor, meu irmão. Aqui tem irmão em Cristo Jesus. Pode ter certeza disso. Aqui não tem comandante da brigada. Está ali, ó. Já foi. É irmão em Cristo Jesus. É um demérito nisso? Ô, meu irmão, o que é isso? Não. Somos irmãos em Cristo Jesus, devemos agir como tal. Agora, quando eu vou para o meu trabalho, quando eu vou para a minha casa, quando eu vou para minhas ações na vida, eu preciso continuar agindo como um servo de Cristo Jesus. É isso que Paulo ensina para Timóteo ensinar para a igreja, e para que nós hoje, como igreja no século 21, precisamos buscar isso na nossa vida. O relacionamento, queridos, senhor e escravo, apresentou um importante problema para toda a igreja, não apenas para Filemon pessoalmente. Filemon não era o único senhor de escravos na igreja de Colossenses ou de Colossos, fazendo voltar o escravo que depois de fugir tornou-se cristão, servo de Paulo. O trabalhador, queridos, que é crente, salvo por Jesus Cristo, precisa viver de forma ética, ser sal, ser luz. É o que Jesus nos ensina. O patrão deve agir como servo de Cristo, ser justo, ser verdadeiro em suas ações para com os seus subordinados ou trabalhadores. Paulo vai dizer para Timóteo: ensina e recomenda estas coisas. Este é o tema, queridos, básico das pastorais que Paulo fala aqui para a primeira carta de Paulo, de Timóteo, a segunda carta de Timóteo e a Tito. Vai falar as mesmas verdades. A terceira orientação que Paulo dá são advertências, queridos. Advertências contra o quê? Contra os falsos mestres. Você vai ver isso lá no versículo 3. Diz assim: se alguém ensina
outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, e ele vai falando várias outras verdades a esse respeito. Advertências contra os falsos mestres, já havia falado logo no primeiro capítulo desta carta. Ele fala das sãs palavras. Os falsos mestres, queridos, não aceitam ou não concordam com as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Os falsos mestres, os falsos profetas, eles não concordam, não concordavam nos dias do apóstolo Paulo. Por isso que Paulo fala veementemente para Timóteo a esse respeito. Eu disse que duas coisas Paulo não abre mão de orientar a Timóteo, é falar sobre os falsos mestres e a questão do relacionamento. Essas duas coisas norteia as duas cartas que Paulo escreve para Timóteo. Então, amados, as sãs palavras, elas promovem o que na vida do crente? O que ela deveria promover na vida dos crentes da igreja de Éfeso? Saúde, maturidade. Era isso. Os falsos mestres e os falsos profetas, eles falam de acordo com o que eles pensam. Aparentemente, eles estão falando a verdade. Aparentemente, eles estão falando da Bíblia ou sobre a Bíblia. Mas no frigir dos ovos, eles não concordam literalmente com o que as Escrituras ensinam, porque eles ensinam outra coisa. Eu vou te dar um exemplo, traz isso para os dias de hoje. Tem se falado muito da teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? A grosso modo, meu irmão, vou te dizer o seguinte. João, você está com sua carteira aí? Me dá ela aqui. O João ali é presbítero, eu gosto dele, então eu pego no pé dele o tempo todo aqui. Eu espero que tenha dinheiro aí. Só tem conta para pagar aqui, não? Olha o tamanho da carteira do irmão. Poxa vida. Queridos, deixando a brincadeira de lado, apenas ilustração, tá bom? A teologia da prosperidade, a grosso modo, é mais ou menos isso aqui. E não se ofenda com isso não, porque é isso mesmo, tá bom? Os R$300 que tem aqui... Boa. Os R$300 que tem aqui, você, meu querido presbítero João, você dá para Deus, tá bom? Você pode deixar ali no gasofilácio ali depois, né? E depois o tesoureiro vai direcionar para as pessoas corretas, tá bom? Olha, preste atenção às expressões que eu estou usando, tá? Amados, você dá isso para Deus e Deus é obrigado a te dar o que em troca? Aquilo que eu peço para Ele. A grosso modo é isso, viu, meu irmão? É muito mais do que isso. Isso é mentira. Isso é heresia. Pode pegar aqui, meu querido, não quero seu dinheiro não. Deus te abençoe e receba muita grana aí, se Deus permitir, e não esquece de nós. Queridos, a heresia, para você poder compreender melhor, a grosso modo, é uma mentira teológica. Parece que é, mas não é. O que tem a ver com o que a gente está falando do texto aqui? Paulo está falando de falsos mestres. Aqueles que não concordam com a sã doutrina, com a sã palavra de Cristo, de Deus, rejeita isso. Ensina isso para a igreja, Timóteo. É isso que eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus cada vez mais, queridos. Estudá-la. Você tem a Bíblia na sua casa, você tem o seu tablet, seu celular, sei lá eu o que você tem. Estude esta palavra, faça como os crentes de Bereia. Quando chegar em casa, veja se é verdade aquilo que o pastor Osias pregou aqui, meu irmão. Para que você cresça, para que você amadureça, para que você veja quem é Cristo Jesus na sua vida, o que Ele vai fazer, o que Ele tem feito e o que Ele fará, queridos. É pela palavra de Deus, não tem outra forma. Então,
Os falsos mestres, eles não aceitam ou não concordam com as palavras do Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Jesus disse várias vezes, se as pessoas, falando a respeito dos fariseus, a respeito dos publicanos e tantas outras verdades ali, se eles não aceitam isso, considera como publicano, como pecadores, larga a mão desse povo. Amados, essa expressão, ela é peculiar, isso ela é singular nas cartas pastorais, enfatizando o desejo de Paulo que seja pregado a sã doutrina. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, eu não vou ler todo o texto aqui, mas vou apenas falar pontos-chaves, palavras-chaves desse texto aqui. Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 16. Se você quiser abrir nesse texto, abre, você vai perceber aqui quantas coisas que Paulo fala. Da sã doutrina, da sã palavra. Paulo, nesse capítulo 4 de Efésios, verso 11 a 16, ele diz o seguinte: ele fala a respeito do aperfeiçoamento dos santos, ele fala do desempenho, ele fala da edificação, ele fala de chegar à unidade da fé, do pleno conhecimento de Jesus Cristo, a perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo, para não sermos mais como meninos, seguindo a verdade em amor, crescer em tudo. As sãs palavras é isso e muito mais. Quando você lê a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, quando você se debruça na palavra de Deus e você pede ao Espírito Santo, ao nosso Deus: Senhor, traz isso para a minha vida, faz algo novo na minha vida. Aqueles que trazem, ou melhor, aqueles que fazem o cristianismo um comércio para servirem aos seus interesses neste mundo, eles ficarão e serão decepcionados. Olha o que diz o verso 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo vai dizer exatamente a respeito disso. Aqueles que fazem do cristianismo, ou do evangelho de Cristo, ou da palavra de Deus, um comércio, para servirem aos seus interesses, neste mundo, eles se decepcionarão. Eles cairão em tentações e ciladas, em muitas concupiscências insensatas, serão arruinados em perdição. Amor do dinheiro, ou ao dinheiro, queridos, ou para com o dinheiro, significa literalmente o seguinte: afeição para a prata, ou para com a prata. Então essa expressão que Paulo usa aqui, amor do dinheiro, literalmente, você traduzindo é isso: é a afeição que eu tenho para com a prata. Paulo diz que isso é diabólico, isso não pertence a Deus, não tem a ver com Deus. Nesse contexto, esse é o tipo de pecado, aplica-se aos falsos mestres, especificamente. Mas o princípio, ele é universalmente verdadeiro, queridos, a todos que amam o dinheiro. Você acha que o dinheiro é mau? Pensa aí. Claro que não, queridos. Nunca foi. Mas amar o dinheiro, amar a riqueza, é isso que Paulo está dizendo. Por isso que eu e você temos que tomar muito cuidado com isso. Jesus Cristo vai dizer para nós isso, ensinar isso. E Paulo aprendeu com Jesus. Nós não podemos amar a dois senhores: a riqueza ou a Deus, ou o dinheiro ou a Deus, porque ou eu vou amar mais um ou o outro, não tem como, é impossível. E nós vivemos uma época assim, queridos, diz Paulo também, mas no século 21, hoje se falou muito aqui,
por intermédio do presbítero Orlando, como professor da escola dominical, falamos muito sobre o materialismo, né, queridos? Há pessoas que dão valor no consumismo absurdo. E não pensa que muitos crentes não fazem isso não, queridos. É engano seu. Temos que tomar cuidado com isso. Se você é uma pessoa consumista, que não tem controle, quando chega na metade do mês, você já não tem mais condição de ter o seu salário restante, consumiu tudo em coisas que você poderia perfeitamente deixar, porque não é o necessário para a sua vida, você vai entrar em tormentos, é o que o texto diz. Vai ter dores, vai sofrer angústias, e às vezes até essa famosa doença que está no século 21, a depressão. Toma cuidado, querido. Paulo não está dizendo que a gente é proibido ter dinheiro, não, meu irmão. Seja lícito, é claro. Mas amar a matéria. Eu vou comprar um carro que vale 200 mil reais, mas eu não tenho condição de comprar, mas eu vou comprar. Eu preciso dele. Eu preciso dele para mostrar para o meu vizinho que o meu carro é melhor que o dele. Estou exagerando não, meu querido. Qual é o propósito do meu carro? É para me servir ou eu ser escravo do carro? Você sabe que tem irmãos que nem carona dá? Não, meu carro eu comprei, tem um pouquinho aqui. Não, de jeito nenhum. Vai onde, meu? Tem aí os Ubers da vida. É isso mesmo, meu, misericórdia. Estou falando isso com conhecimento de causa, viu, meu irmão? Isso me dói muito o coração quando eu vejo crentes fazendo isso. Escravo de um veículo que dura muito pouco tempo. Muito pouco. Você acha que Deus abençoa uma pessoa assim, meu irmão? Não. De forma alguma. É esse apego que Paulo está dizendo. Desapega disso. Tem até uma propaganda aí de uma época de um negócio. Você desapega, não é isso? Não vou falar o nome aqui, que está passando ali, fazer propaganda de graça não pode, né? Queridos, desapega mesmo. É isso que Paulo está dizendo no português bem claro para eu e você nós entendermos. Agora, Paulo diz para Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, do amor ao dinheiro e de tudo que o acompanha. Segue a justiça e a piedade, está lá no verso 11. Faça o que é correto, tanto em relação a Deus, quanto em relação ao homem. Combate o bom combate da fé. O bom combate da fé é o conflito, queridos, que eu e você enfrentamos, que Timóteo enfrentava o tempo todo, que Paulo enfrentava. É aquilo que ele fala lá, a carta aos Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, mas é contra os dominadores deste mundo tenebroso que nós não conhecemos. Satanás está em nosso derredor, como diz o apóstolo Pedro nas suas cartas, rugindo como leão, procurando uma brecha para devorar a minha vida, para destruir a minha vida e a sua. Jesus disse isso bem antes de Pedro, e Pedro aprendeu com Jesus. Porque o ladrão vem somente para o quê? Roubar, matar e destruir. Satanás faz isso. Quantos crentes estavam firmes, caminhavam firmes em Cristo Jesus, e hoje está naquela igreja que hoje foi falado sobre isso, né? Se é que pode dizer que é igreja, né? Os desigrejados, né? Que está crescendo absurdamente nesse país. Acho que a pandemia veio para revelar isso, né? A pandemia veio para revelar aqueles que de fato são firmes em Cristo mesmo. Ah, mas a igreja não salva. Claro que não salva, meu irmão. Estamos falando isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a igreja é corpo, é organismo vivo. Eu preciso de você, meu irmão, você precisa de mim. Leia a primeira carta aos Coríntios, queridos. Capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Lá não fala só sobre dons não, querido.
Fala muito mais do que isso. Lá vai falar: se um membro sofre, todos sofrem com ele. Acontece isso com você? Quando um irmão seu em Cristo está sofrendo, quando você ora, você chega até a chorar por ele. Fala: puxa vida, Deus, que sofrimento esse irmão está passando. Livra. Isso é corpo. Como que o desigrejado vai viver desse jeito, meu irmão? Tenta tampar o sol com a peneira não, meu querido irmão. Ou é crente em Jesus e se compromete com o corpo. Isso que estamos fazendo aqui. Todo domingo, todas as vezes temos oportunidade de estarmos juntos. É nós aprendermos a crescer juntos, a chorar junto, a suportar juntos os problemas da vida. Lembre daquela, para encerrar aqui, vou concluir, daquela ilustração. Se você tira uma brasa do braseiro e você coloca do lado, o que vai acontecer com a brasa? Vai virar só fumaça, meu irmão. Você que é crente em Jesus Cristo, quando você sai desse momento de corpo de Cristo, e você acha que você é melhor que os outros, porque a conclusão que eu chego, isso é palavra minha, é porque você é melhor que os outros. Ah, eu vou sair da minha igreja, eu não quero saber dela, vou ficar do meu jeito na minha vida. Eu não estou me referindo a você vindo para uma outra igreja, presbiteriana ou batista, enfim, para ver um pouco da igreja, participar desse grupo, para ouvir um pouco da palavra de Deus. Não é isso que eu estou me referindo. Estou me referindo, meu irmão, àquele que diz: olha, nem igreja A, B, C, D e F serve para mim, eu vou ficar na minha casa. Ora, que cristianismo ou discípulo mais esquisito é esse? Eu não vejo respaldo nas Escrituras, mas de jeito nenhum, meu irmão. A conclusão é a seguinte, amados. O que a mensagem de Paulo a Timóteo tem a ver com a igreja hoje? Primeiro, como Timóteo devia lutar o bom combate da fé, a igreja, eu e você, hoje, precisamos continuar a lutar pela fé em Cristo Jesus. Segunda conclusão. É dever de todo cristão que professa a fé genuína nas Escrituras Sagradas rejeitar todo tipo de ensino incoerente com a palavra de Deus. Terceira conclusão. O princípio de Jesus Cristo continua o mesmo. Não podemos servir a dois senhores, o dinheiro ou a Deus. Quarto, interessante que Paulo termina de uma maneira preciosa. A graça seja convosco, está aí no finalzinho do verso 21. Amados irmãos, é o único poder dessa graça que Timóteo e a igreja são capazes de resistir aos hereges, afastar-se da influência deles e viver na verdadeira vida cristã. A graça de Deus sobre a nossa vida. Quinto, assim como não se pode esconder a luz de uma cidade sobre uma colina ou monte, a luz de um verdadeiro discípulo não pode ser escondida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a minha vida, e que nós possamos continuar olhando para o autor e consumador da fé, em Cristo Jesus. Amém?